Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É assim que começa o grande convite de Jesus. Vejam como é muito interessante ver a forma como Jesus começa seu convite ao discipulado. Se alguém quer, o discípulo tem que querer, o candidato tem que querer. Deve analisar se deseja segui-lo ou não. Ele não é obrigado a aceitar, ele tem duas escolhas. Há essa liberdade, esse livre arbítrio de escolher. Há opções, mas a decisão de não segui-lo é abraçar a morte, a escravidão, choro e nojo como companhia diária. Ainda que tenhamos várias posses, liberdade para ter vários prazeres, mas isso nunca vai preencher o vazio do nosso coração. Basta olhar para a nossa sociedade que sai de mal a pior cada dia. Aqui o convidado é escravo da sua própria liberdade. Então o candidato ao discipulado de Jesus deve saber o que quer, porque ser discípulo de Jesus exige certos abandonos, existem certos desligamentos, abandono de alguns valores a fim de se apoderar do reino de Deus. Pois o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem ao descobri-lo esconde e, movido de grande alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Não tem a ver com salvação pelas obras da lei, tem a ver com o entendimento dos custos do discipulado. A salvação é de graça, mas o discipulado tem preço. Porque no reino de Deus é assim, o tesouro que é a salvação é de graça, mas o campo que é o discipulado tem um preço. Pois quem compra o campo tem o tesouro de graça. Então há valores que devem ser trocados. Para o discípulo, o reino de Deus, o reino dos céus, é a única realidade duradoura. E o seu valor é incomensurável, é sem medida. E é por isso que muitas vezes, pelos valores do reino de Deus, pelos valores do reino dos céus, o discípulo terá de sacrificar certas coisas como amizades, bens, posições sociais ou eclesiásticas, cargos sociais ou eclesiásticas, ou mesmo chega até ao ponto de sacrificar a sua própria vida, como a gente vê com os discípulos e não só. Isso porque quando somos alcançados por essa grande alegria, tudo sem Jesus fica sem graça, supera toda a nossa compreensão das coisas. Tudo fica sem sentido, de modo que nenhum preço parece alto demais diante desse tesouro. Minha oração de hoje, nessa reflexão, é que Deus me ajude, nos ajude a compreender os valores desse reino, para que eu seja impactado por essa grande alegria a cada dia, de modo que isso seja a minha única razão para viver, a fim de que em tudo que eu fizer, na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, reflita o reino e a cultura de Deus, a cultura do céu, e que eu seja capaz de discernir quando é que estou diante dos valores que são ao contrário, dos valores que contrariam os valores do reino de Deus, e que eu tenha coragem de trocá-las pelos valores do reino de Deus. E a pergunta de reflexão para mim e para você é a seguinte: até que ponto eu posso me sacrificar pelos valores do reino? Que na paz, até o próximo vídeo. Tchau.